Voltando para o nosso texto de Marcos capítulo 15, 33 a 41, eu quero trazer um caso verídico, que foi contado pelo padre Henry Nouwen. Ele conta a história de um médico que se pronunciou contra o regime militar no Paraguai. E como represália, a polícia do Paraguai prendeu o seu filho adolescente, torturou o rapaz até a morte. No funeral, esse médico, então, ele deixou o corpo do seu filho à mostra. Como? Exatamente como ele havia o encontrado. E deixou ele, então, no mesmo colchão que ele estava na prisão, trouxe colchão e sepultou o filho assim. O corpo estava nu, ferido, queimado, espancado e muito maltratado. Com esse ato, o médico fez um protesto de grande impacto contra a morte de seu filho. E ali ele mostrou toda aquela injustiça, tudo o que tinha acontecido. Você já viu coisa assim mais arrepilante do que... tenta imaginar a cena, né? Num funeral e de repente você está chegando e em vez de encontrar um caixão, umas flores bonitas, você encontrar ali aquelas coroas de flor e aquelas pessoas todas, né, tristes, mas ainda bem vestidas. Você chega lá e encontra um colchão, provavelmente cheio de sangue, uma ponta queimada, um corpo nu e tinha sido apanhado, judiado. Que impacto traria isso? Deus fez o mesmo. No Calvário, o corpo de Cristo pendurado naquele madeiro, ele serviu para mostrar o preço do pecado. Aquele corpo do Senhor Jesus Cristo moído serviu para mostrar então o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma cena dura de imaginar. Uma cena que não é tão simples você colocá-la e imaginar que aquilo foi o melhor que Deus poderia fazer. Certa oportunidade no Colégio Betel, eu passei um vídeo daquela música, eu não lembro como que é a música, a Priscila vai me ajudar, que eu pedi para você na semana, foi por mim, como que era a música? E aí tem um vídeo de Jesus sendo pregado na cruz. Aquela cena, aquele vídeo, eu já passei aqui também. Aquela cena comoveu e criou um impacto, e criou de tal forma que uma das mães dos alunos reclamou com a coordenação. A cena que nós acabamos de ler é uma cena que causa impacto. A segunda pergunta é: em quem? Causa impacto. Em quem? E que tipo de impacto? O que acontece quando nós somos colocados à frente desse cenário e vemos então essa crucificação? O que acontece? Cria um impacto, mas o que acontece com esse impacto? O que acontece depois? Apesar então desse cenário de terror, a gente não pode esquecer que Deus estava no controle. Tudo estava seguindo. E aí já começa, hoje eu acredito que nossa mensagem terá alguns choques. Mas um deles, tudo estava seguindo um plano perfeito, que não tinha outra maneira de ser feito. Um plano que não foi assim um descuido do Senhor e aí o inimigo conseguiu vantagem, vitória, nem que seja ali um momento de vitória. Não.
Nós estamos falando de um plano perfeito. Um plano perfeito para quê? Um plano perfeito para criar um povo adorador, exclusivo do Senhor. Eu queria que os irmãos virassem algumas folhinhas em Atos capítulo 4. Eu queria que a gente se bem o que está acontecendo e olhássemos pelo prisma correto desse cenário. Então, Atos 4, versículo 27 e 28, diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungistes. Olha o versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente o que Deus tinha planejado. E nós vamos perceber hoje que nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, mas é um Deus de justiça, um Deus irado. Deus, Ele não foi naquele Calvário para proteger o seu Filho amado. Deus estava ali para punir seu Filho amado. Isaías 53, eu vou abrir se você quiser acompanhar, Isaías 53, versículos 10 e 11, está escrito assim: contudo, foi da vontade do Senhor, da vontade de Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então nós temos um plano perfeito que vai acontecer e é sinal de vitória, porque o plano de Deus é perfeito e não vai ser derrotado ou mudado ou não atingir o seu propósito. Precisamos entender então que nesse cenário Deus estava muito presente, mas na condição agora de juiz, na condição daquele que vai aplicar, derramar a sua ira. Então, para aqueles que estão anotando, se você quiser colocar um tema, é a cruz. Põe um espaço, um tracinho, põe o preço do pecado. E eu pergunto para você, meu irmão, qual é o preço do pecado? Eu posso ainda ajudar na reflexão e fazer com que você lembre qual foi seu último pecado hoje. E aí esse último pecado hoje, que talvez seja uma coisa até boba ou insignificante, ou uma incredulidade, ou uma falta de fé, ou como o pessoal da minha sala viu, uma ansiedade, um medo, esse pecado tem um preço? Todo pecado tem um preço. E o que nós queremos apresentar é justamente isso. O preço do pecado. Na cruz, Jesus Cristo, Ele cumpriu todas as exigências de Deus, de um Deus santo, para a formação de um povo exclusivo e adorador. E em meio a esse cenário, nós percebemos a rejeição de uns, mas também percebemos a salvação de outros. Então, peço que você abra novamente Marcos capítulo 15, deixa seu dedinho ali, versículo 33 a 38, agora nós vamos considerar. E aqui dividimos em 3 partes esse texto, para ficar mais fácil a nossa compreensão, de entender como Jesus cumpriu as exigências de um Deus santo ali. Então, versículo 33 está escrito assim:
E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabachthani, alguns dizem. E ele então, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando o Messias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo. Você viu a entonação que eu estou fazendo? Deixa lá, vamos ver se Elias vai vir salvar ele. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. No plano perfeito de Deus, para criar um povo adorador, é necessário, é exigido a ira contra o pecado, a ira contra os pecadores. Essa ira tem que ser apaziguada, ela tem que ser paga. Não existe pecado que não sofra a ira. Agora, pecado sofre a ira? Então quem é que sofre a ira? O pecador. Alguns tempos atrás foi muitas vezes dito: a Deus, Ele ama o pecador e odeia o pecado. Não, a ira do Senhor é contra o pecador que faz pecado. Jesus Cristo, Ele cumpriu a exigência então de pagar naquela cruz a ira. A crucificação de Jesus foi um momento de julgamento. E se vocês se atentaram para o texto, ele diz assim: a terra ficou coberta pelas trevas. Alguns pais da igreja acreditam que essas trevas aconteceu de forma global, em todos os lugares. Outros dizem que era só onde era a civilização, ou o Império Romano. Alguns dizem: não, foi só na Judéia. Isso para nós não vai mudar muito para nós. O que muda é que houve algo sobrenatural, porque essas trevas não foi um eclipse, não foi o diabo. Essas trevas foi causada por Deus. Foi causada por Deus porque mostrava, revelava que estava acontecendo um julgamento naquele momento. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, está escrito assim: o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Mateus 8. Mas os súditos do rei serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E esse texto nos mostra que aqui é a perdição eterna. Então, o termo trevas sempre está relacionado com o julgamento do Senhor. E na hora que você coloca: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, e o lance para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22. Então, trevas representa o que? A presença de um juiz. Quem? Deus. A condenação de Jesus Cristo. Versículo 33 novamente.
E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. O que estava acontecendo ali? Um julgamento. Tivemos outros sinais. Rasgou-se o véu, lá no versículo 38, então você tem o templo, e aí tem o santo do santo, o santo, 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 e aí aquele véu que onde não poderia ultrapassar, ele é rasgado, e a gente vai explicar por quê daqui a pouco. Mas como que pode? Era um tecido grosso, não é um tecido qualquer, e de repente do nada ele é rasgado ao meio, de cima a baixo. Outra coisa, em Mateus 27, diz que houve um terremoto. Mateus 27 diz que mortos então ali voltaram à vida, houve a ressurreição de mortos. Estava acontecendo alguma coisa, né? Uma coisa sobrenatural. Um julgamento. Um derramar da ira do Senhor. Versículo 34, então por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, e esse brado dele, se a gente olhar para o Salmo 22, e provavelmente Jesus estava falando em aramaico ali, ele está dizendo: por que você me abandonou, Senhor? É entendido como uma oração. Me abandonastes. Mas vamos entender um pouco. Esse abandonar aqui, o termo quer dizer distanciamento. Há uma distância, há uma pessoa que foi entregue à própria sorte. É a ideia de que aquela pessoa, ele deixou perecer. Essa é a ideia de abandonar aqui. A ideia é que ele ficou à mercê dos poderes da perdição. Romanos capítulo 1 diz que aqueles homens deveriam trocar a verdade de Deus pela mentira, não adorar o Senhor, e Deus faz o que com eles? Os entrega, os abandona às suas próprias paixões infames. Jesus Cristo, Ele está sentindo aqui o inferno. O inferno, a imagem do inferno, onde toda a fúria da ira de Deus naquele que não o conhece, onde não tem o amor, onde não tem a compaixão, mas tem a ira. É isso que está acontecendo. Jesus Cristo, Ele foi abandonado naquele momento. E aí eu fiquei pensando, refletindo. Eu devo pedir perdão ao Senhor quando eu olho e entendo esse texto, pelo quê? Primeira coisa que nós devemos ter na nossa mente é acreditar que o perdão de Deus para os meus pecados não custou nada. Isso eu tenho que tirar da minha mente, porque todo pecado, o salário do pecado é o que? A morte. Todo pecado tem a punição. Então, todo pecado, por mais bobinho que seja, por mais insignificante que eu ache que seja, esse pecado fez o Senhor derramar a sua ira sobre Jesus. Perceber, então, nós devemos pedir perdão ao Senhor, de perceber que em alguns momentos eu prefiro a ausência de Deus na minha vida. Pastor, você exagerou outra vez. Como assim? Quando eu sei que a presença do Senhor vai ser constrangedora, quando eu sei que a palavra do Senhor vai me machucar, ou quando a palavra do Senhor vai contra os meus desejos, eu prefiro o quê? Deus, fica aí. E eu lembro-me de uma sketch que fizeram na nossa igreja, eu acho que ainda nós estávamos lá embaixo, que quando tinha a cruz, e a pessoa tira Jesus da cruz, e aí Jesus começa a falar, começa a ensinar. Lembra dessa sketch? Daí o camarada faz o quê? Espera aí, Senhor Jesus, vai lá e prega ele outra vez na cruz.
porque a sua presença na minha vida não é suportável. Jesus Cristo sofreu por ser abandonado, e muitas vezes nós queremos distância do Senhor. Não quero perder a salvação, e nem estou falando que Deus não é Deus, não é isso. Eu só estou querendo dizer que naquela briga entre o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, ou Deus, talvez eu tenha que pedir perdão de esquecer que Deus é um Deus de ira e que pune o pecado. Só que nesse caso, Cristo pagou a minha punição. Não existe um único pecado na minha vida que eu vou pagar, porque Cristo pagou pelos meus pecados e pagou pelo seu pecado, se você o reconhece como Salvador. Nem mesmo uma palavra tola. Você que é salvo em Cristo Jesus, paga por isso. Então devemos agradecer muito pelo sacrifício de Jesus por nós, e ter a consciência de que todo pecado tem uma punição. Aquele palavrão que você fala sem querer, tem a punição. Aquela palavra mal-humorada, mal-educada, tem a punição. E eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu quero frisar. Pastor Bill Moore contando no carro com outro pastor, e aí eles falando, eu acho que o assunto era a respeito disso, de respeitar a lei ou não respeitar, cumprir e obedecer o Senhor. Daí o pastor Bill Moore: você não respeita Cristo? Aí o pastor: não, você não põe nem o cinto de segurança, você não respeita nem a lei dos homens, você vai respeitar Deus? Então, aquela rua, olha só, eu sei que eu estou exagerando, mas é de propósito. Aquela rua na contramão que eu passo, tem punição. Aquela multa que chega do Detran para você, você vai pagar do bolso, mas se é uma quebra da lei, é um pecado. E se é um pecado, tem punição. E se você é salvo, você não vai pagar essa punição, porque ela já foi paga. Quando nós olhamos para os versículos 35 e 36, eu peço que você volte ali. Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam: vede, ele clama por Elias. Está no versículo 36. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e estendeu até Jesus para que solvesse, e explicou: deixa, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Havia uma crença de que Deus enviaria Elias para resgatar os rabinos notáveis. Os judeus acreditavam também que Elias, ele viria antes do Messias. Depois você dá uma lida em Mateus 11, ele viria antes do Messias, e que ele também naquele momento ele ia resgatar o Messias. Não é isso que a Bíblia ensina, mas era a crença que existia na época. Os judeus estavam querendo saber se Jesus, então, ele realmente era o Messias. Porque na hora que ele fala assim: não, agora ele bradou. E talvez na tradução, e ele estava falando em aramaico, então ele estava pensando em Eli. E aí falando: agora pronto, vai ver o Elias, vamos ver se realmente. Em nenhum momento eles estavam acreditando que Jesus era o Messias, mas eles queriam ver o evento que seria maravilhoso de ver Elias. E aí a gente não pode esquecer que
o Senhor, no monte da transfiguração ali, teve pessoas que foram privilegiadas e viram Elias. Na verdade, o que estava acontecendo, então, nesse caso, é um deboche de Jesus. Vamos ver se ele é notável mesmo. Agora vai vir o Elias, pronto. Era isso que estava acontecendo. Nós podemos correr o risco de desejar mais o que é místico do que realmente a pessoa de Jesus. Nós corremos o risco de querer ver um sobrenatural de Deus na nossa vida, em vez de querer ter um relacionamento com Jesus. Existe um problema, então, de que quando eu posso colocar Jesus à prova, como se eu precisasse de um sinal, de um sinal miraculoso, para ver o poder de Deus. Esses homens aqui, eles estavam, não, agora vai aparecer Elias, então essa nossa crença, olha só. Será que nós não fazemos isso? Colocamos a nossa crença, ou fundamentamos nossa crença em coisas místicas. Agora eu estou em paz, Deus está abençoando. Vai abrir a porta. Isso aí é mais... Inclusive isso vem dos índios, tá? É mais superstição. Fato é que nós devemos agradecer pela misericórdia do Senhor de nos fazer enxergar a Cristo, porque esses camaradas não estavam enxergando. A pergunta que eu faço para você: em que eu e você, em que nós somos melhores que esse homem ou esses homens? Porque nós reconhecemos Cristo? Nem isso é por nós. O Senhor trabalha nas nossas vidas, Ele trabalha na nossa mente. O Espírito Santo nos convence a reconhecermos Jesus como Salvador. Tudo o que eu preciso para saber de Jesus e o plano perfeito de Deus está registrado aonde? Na Bíblia. Eu não preciso de nenhum sinal, eu não preciso de nada místico para saber o plano de Deus. O que eu preciso é a palavra. E se o que eu estou falando é verdade, meus irmãos, nós que somos conhecidos como o povo do livro, devemos fazer o quê? Estudar a Bíblia. Ler a Bíblia. Você se recorda qual foi a última vez que você, lendo a Bíblia, te deu vontade de chorar? Ou deu vontade de você parar e falar, sabe uma coisa, eu vou conversar com Deus? Ou te deu vergonha? O que tem acontecido é que nós não gostamos mais de ler a Bíblia. É óbvio que eu não estou falando de todos, estou falando de forma geral. O povo do livro não gosta mais de estudar a Bíblia. A pergunta então que vem: onde vai parar esse povo? Assim como aqueles que acreditavam que Elias viria, e agora de forma mística, esses vão começar a crer assim em Jesus. O que nós mais temos hoje são igrejas místicas, que não estão estruturadas na palavra.
muito mais do que nós imaginamos. E o mesmo erro de negar a Cristo é o mesmo erro de crer num Cristo místico, ou de forma mística. Versículo 37, 38, mas o versículo 37 e 38, olha só: todavia, Jesus com forte brado expirou, e então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Aqui nós temos um momento de vitória, um momento que deve ser muito celebrado por nós, um momento que deve encher o nosso coração de alegria. Você fala assim: peraí, o que o Senhor está falando? Jesus pregado naquela cruz, todo, como nós falamos domingo passado, todo machucado, sangrando, com dificuldade para respirar, e você está dizendo assim: esse é o momento que nós devemos celebrar? Sim, porque é o momento da vitória. Em João 19:30 e Lucas 23:46, nós temos ainda a afirmação de Jesus: está consumado. Ou seja, está pago. Foi pago o preço. Preço do quê? A condenação do pecado, a condenação que o pecador deveria viver toda a eternidade sofrendo. Foi pago ali, naquela hora, naquelas trevas. Na cruz, a condenação dos pecadores escolhidos por Deus para serem seus adoradores foi o quê? Paga. Aquele sangue derramado foi satisfatório. O que separava então Deus dos homens, a ideia do véu, foi removido. O sacrifício de Jesus, então, ele satisfez o Senhor. Então a ira toda foi derramada. Se nós lembrarmos de Hebreus capítulo 10, versículos 3 a 20, se vocês puderem abrir para acompanhar a leitura, Hebreus 10, 3 a 20, está escrito, Hebreus 10, 3 a 20. Acharam? Está escrito assim, ó: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas de pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, e olha só, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Um único sacrifício para a salvação. Depois você pode continuar até o versículo 20. Então, o que nós temos aqui? Por que é a vitória? Porque o sacrifício de Cristo foi eficaz. Eu fiquei pensando, por que eu devo então aqui, quais pecados eu devo confessar, olhando para esses ensinamentos? Primeiro, eu tentar pagar pelo meu pecado. Eu não pago nada. Eu não pago pelo meu pecado. Pagar pelo pecado é uma outra doutrina. Tem nada a ver com os salvos do Senhor. Tentar barganhar com Deus, ou seja, olha só que coisa que pode estar acontecendo. Se eu fizer o que é certo, eu agrado a Deus. Não, Deus se agradou com quem? Com Cristo.
Deus olha para nós e enxerga quem? Cristo. Então devemos tirar isso da nossa cabeça. Jesus, ele satisfez a Deus através do seu sacrifício. Então eu devo representar a santidade de Deus, porque eu pertenço a Ele. Eu sou santo, porque Deus é santo. Eu fui comprado. Então, olha só, Deus vai se agradar, e a gente ensina isso para as nossas crianças. Às vezes elas vão, Deus vai se agradar. Deus não se agrada de você porque você é miserável pecador. Deus se agrada de Cristo. Só que agora, como salvo em Cristo Jesus, eu vivo para o Senhor. Por quê? Porque eu sou outra pessoa. O plano perfeito de Deus, Ele sabe exatamente tudo que nós vamos fazer de errado, tudo que nós vamos fazer de certo, mas Ele olha para nós pelo sangue de Cristo. Então, não pense que eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, porque isso eu faço. Por quê? Porque eu não sei fazer outra coisa agora. Eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Eu vou viver a eternidade adorando esse Senhor de forma santa. Enquanto ainda com essa natureza pecaminosa que eu luto todos os dias. E eu devo desenvolver o meu conhecimento do Senhor, a minha salvação em Cristo. Devo orar ao Senhor, eu devo buscar ao Senhor, para que a cada dia eu adore o Senhor. Deus, Ele não fica frustrado com o Carlos. Ele não fica triste com o Carlos. Sabe por quê? Porque Cristo pagou os pecados do Carlos. Então o que eu devo pensar? Eu vivo para adorar o Senhor. Ponto. Eu vivo para servir ao Senhor. Ponto. Não é a questão se Deus vai ficar feliz ou triste. É porque eu vivo para isso. E Ele sabe que muitas vezes eu vou ser falho. Muitas vezes eu vou cometer pecado. Mas isso em nada muda o apreço do Senhor pela minha vida. Por quê? Ela foi paga pelo sangue de Jesus Cristo. Devemos entender o preço do pecado e valorizar o sacrifício na cruz. Com tudo que eu faço, com tudo que eu penso, com tudo que eu sinto, tudo deve convergir para Cristo Jesus. Então eu devo ser grato pelo privilégio de fazer parte do povo escolhido de Deus. Acreditar que a minha salvação não foi paga pelas minhas obras, mas pelo grande privilégio de receber a graça do Senhor. Versículo 39, nós estamos já quase que encerrando ou concluindo. Diz assim: e quando o centurião que estava bem em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Olha só que interessante, um ímpio foi capaz de perceber que Jesus era Filho de Deus, diferente dos judeus. E aqui alguns dizem: então ele foi salvo. A gente não, o texto não mostra isso. Não podemos dizer nem que sim, nem que não. Nós podemos dizer que esse camarada que é de fora, um ímpio, ele percebeu que tinha alguma coisa sobrenatural. Foi um momento em que outros reconheceriam Jesus como um Filho de Deus ou como algo sobrenatural. Agora a gente tem que pensar um pouquinho. Provavelmente esse soldado ou esse centurião, esse oficial do exército romano, é mais ou menos tipo um sargento hoje. Ele está acompanhando o que está acontecendo com Jesus.
Talvez ele estava envolvido na prisão de Jesus. Talvez ele naquela corte onde Jesus foi julgado, ele estava junto. Provavelmente ele escutou a explicação de Pilatos, de Jesus para Pilatos. Talvez ele acompanhou Jesus com Herodes. Esse soldado, ele estava vendo o que estava acontecendo. Provavelmente ele participou da flagelação que foi colocada em Cristo. Talvez ele fazia parte daqueles que zombaram de Cristo. Venham ver todos. Aqui, vamos pôr a capa nele. Põe a coroa, ó César. E batia e adorava. Nas últimas 6 horas, então, esses guardas, eles estavam ali executando a punição, a condenação de Jesus. E eles estavam bem na frente de Jesus, porque eles tinham que guardar, para que ninguém roubasse, né? Tentasse resgatar. E provavelmente ele deve ter ouvido as palavras do Senhor Jesus naquela cruz. Ele deve ter ouvido Jesus falar: ó Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Talvez ele deve ter ouvido aquelas palavras dele falando do ladrão: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E quando aquela escuridão, as trevas, e ele vendo o grito triunfante de Jesus, tudo está consumado, mais talvez o terremoto. Então ele viu que alguma coisa estava acontecendo que não era natural, não era normal. Ele sentiu aquela terra tremer debaixo dos seus pés. Por que Marcos mostra um centurião, um público, talvez o público dele sendo romano, e ele quer mostrar talvez até a salvação, se for o caso, do gentio? O fato é que aquele camarada percebeu o que os judeus não tinham percebido. E aí eu fico pensando, quantas vezes eu julguei algumas pessoas, as classificando como: essa pessoa não tem como entender Jesus. Talvez não pregar o evangelho para aquele que eu julgo ser a pior pessoa. Não pregar o evangelho para aquele porque esse não vai aceitar a verdade. Talvez eu devo pedir perdão para o Senhor por tornar o evangelho algo seletivo. Eu prego para quem? Para aqueles que eu gosto, para aqueles que me dão abertura. Mas será que eu vou pregar lá na Somália, como nós vimos na feira ontem? E eu devo agradecer então que o evangelho chegou até mim. E olha, eu vou contar um segredo: eu não sou judeu. Significa que eu estou na mesma condição daquele soldado romano. Eu sou gentil. Eu não faço parte do Israel. Faço parte hoje da igreja do Senhor, obviamente. Mas o evangelho chegou a mim como chegou a esse homem. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Assim o evangelho foi direcionado para os outros. E nós terminamos dizendo o seguinte, no versículos 40 e 41, algumas mulheres acompanhavam tudo de longe, e entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e de igual modo estavam ali presentes. As mulheres, nós já sabemos, elas não tinham um lugar de destaque na sociedade judaica. Apesar de serem respeitadas, e talvez a sociedade que mais protegia as mulheres perto do que existia, mas ainda assim elas não ocupavam um lugar de destaque, até não por causa da palavra do Senhor, mas por causa dos homens que realmente distorceram a palavra do Senhor. Mas é interessante que talvez aquelas mulheres estavam ali. Eu sei que tem o outro apóstolo ali, o outro discípulo, o Senhor vai falar, essa é sua mãe, né? Mas essas mulheres estavam ali, e os demais?
Essas mulheres se mantiveram próximas ao Senhor, elas não fugiram. E foram mulheres que se tornaram exemplos de fidelidade. Mulheres que se tornaram testemunhas fiéis. E o que é mais legal disso, se você depois ler lá capítulo 16, versículos de 1 a 8, elas foram as primeiras a saberem que Jesus tinha ressuscitado. Julgar quem são aqueles que podem ou não podem ser testemunha de Jesus, já parou para pensar nisso? Às vezes existe o tempo certo em que determinada pessoa ela entra em cena. Essas mulheres parece que estavam à margem, e agora Marcos faz questão de narrar, de informar. Então, essas mulheres que estavam à margem, agora elas são apresentadas. Devemos ser agradecidos ao Senhor pelos testemunhos que Deus coloca à nossa frente. Alguns testemunhos são divisores de águas. Temos o privilégio de sermos testemunhas e divisor de águas na vida das pessoas. Fazendo menção semana passada, qual Jesus as pessoas têm enxergado em minha vida e na sua vida? Qual Jesus? Temos o privilégio de ser testemunha desse sacrifício. Então naquela cruz, Jesus ele cumpriu todas as exigências de um Deus santo para a formação de um povo exclusivo para ser adorador. Ele deu mostras então da rejeição dos judeus e da filiação dos gentios. A pergunta para nós encerrarmos o nosso estudo hoje: o que impacta a sua vida isso? Saber que naquela cruz Cristo pagou o preço do seu pecado, se você é salvo em Cristo Jesus. O preço do meu pecado. O que muda a nossa vida? Aquela cena de terror, aquela cena difícil de ser enxergada. O que muda na nossa vida? Que essa semana seja um momento de nós olharmos para aqueles pequenos detalhes e dizer: valeu a pena o Senhor Jesus Cristo ter morrido naquela cruz, porque nesse pequeno detalhe hoje eu adorei o Senhor. Nesse pequeno detalhe, que agora eu era separado do Senhor, agora eu posso mostrar Deus, eu posso ser testemunha, eu posso já ser um adorador do Senhor. Então, que isso esteja de tal forma na nossa mente, seja tão, que nos incomode, que fique ali batendo na nossa consciência, que o pecado, ele testemunha do sacrifício de Cristo, mas mostra que a pessoa ainda está escrava dele. Aquele que é testemunha de um padrão santo, mostra que foi livre do pecado e que agora pertence ao Senhor. Então que essa semana estejamos conscientes do preço de cada pecadinho que nós vamos cometer, que não saiu de graça, Cristo pagou, e que podemos, em vez de pecar, adorar o Senhor, porque o véu foi rasgado. Vamos orar.